hoje conseguiu vir. Gente, eu vou fazer um bolinho de cenoura hoje, um bolinho bem simples. Vai ser uma live bem rapidinha, vocês sabem que eu tô me testando em live, né? E eu tô vendo como eu funciono. Hoje eu já tô bem menos nervosa do que ontem. Quem viu o fiasco ontem veio pra ver de novo hoje. Mas hoje vai ser menos pior, que já tô acostumando, vai ficar melhor. Que bom que conseguiu vir. Ontem eu lembrei de deixar salva, só que eu não sabia se eu ia conseguir. Porque como era a minha primeira, eu não sabia como funcionava depois, se eu ia conseguir deixar ela salva ou não. Eu já tô preparando a forma aqui, mas é só isso que eu tô fazendo enquanto... pra dar mais um tempinho pra ele avisar minha base. Gente, vai ser bem rapidinho. É um bolinho feito pelo método direto, que é onde a gente só mistura os ingredientes. Ele não tem a necessidade de um processo mecânico, a não ser aqui pelo fato de ser cenoura. Então, para triturar a cenoura, aí a gente vai usar o liquidificador. Mas não fosse a cenoura, não tinha a menor necessidade. É um bolo que a gente só mistura todos os ingredientes. Então, vai ser bem rapidinho. A mágica desse bolo aqui é a cobertura. Esse bolo eu fazia no meu delivery e ele tinha, assim, uma legião de fãs absurda. E era um bolinho com brigadeiro, simples, mas assim, muito gostoso. Claro que eu vendi ele numa versão pequenininha, já pra delivery mesmo, né? Mas aí vocês podem adaptar como melhor ficar pra vocês. A receita eu vou postar depois, como eu fiz com essa, eu postei a ficha técnica. E aí depois eu posto. Oi, 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 oi. Boa tarde. Então, bora começar. Como vocês ouviram ontem, eu destruí o meu liquidificador, né? Eu coloquei ele em cima do fogão, não aprendi, as coisas ainda estão todas aqui. Eu não me adaptei ainda com esse fogão que não tem chama. E ele é só elétrico, né? Ele é planinho, não tem nada, assim, então eu uso ele de bancada e eu acabei largando o meu liquidificador em cima e eu destruí ele. Mas esse aqui salva vidas. Mas seria no liquidificador, tranquilamente, tá? Então, eu tô com a minha mise en place organizada, por ordem de entrada na receita, os ingredientes sempre. Então, eu vou colocar primeiro os líquidos para não forçar o equipamento. Boa tarde pro pessoal que tá entrando, Giovanni. O óleo. E aí, aqui eu vou entrar com a cenoura. O meu forno já deveria estar ligado, pré-aquecendo, mas da mesma forma que ontem, eu não vou ligar, porque ele tem ventoinha e aí parece um helicóptero na cozinha, então eu não vou conseguir ouvir. Ouvir não, porque eu não tenho que ouvir, né? Mas eu acho que vai atrapalhar aqui vocês. Açúcar. Então foram os líquidos, óleo, ovos, a cenoura e o açúcar. O balanceamento da receita, que é a receita em si, é a parte mais importante para ela ficar perfeita. E essa minha aqui, ela tá muito balanceada, então ela fica muito macia, ao mesmo tempo que ela tem umidade. Bolos à base de óleo, eles têm muita umidade, então ela é muito gostosa, vocês vão ver. Eu não vou comer hoje, tá? Eu vou só mostrar pra vocês, eu vou encerrar a live a hora que ele entrar no forno. E depois, como ontem, eu mostro nos stories pra vocês como ficou. Eu não vou comer ele hoje, porque ele é pra amanhã. Então eu vou bater aqui. Seria liquidificador, tá? Mas esse aqui resolve bem o meu problema. Eu vou postar. Posso falar agora? Já falo. Acho que ficou bem trituradinho. Eu vou falar então pra vocês, ó. Eu coloquei aqui
É que eu tô com a receita inteira na minha frente e eu tô fazendo metade. Então eu não vou confundir, eu vou ler a receita que tá aqui na ficha técnica pra vocês, que é a que eu uso normalmente. Eu não vou fazer ela dobrada, porque eu tenho que comer dobrado, né? Então, 250 gramas de cenoura, 200 de ovos, e eu faço bem pesadinho, tá, gente? 200, não é 201 nem 199, é 200, tá? 250 de cenoura, 200 de ovos, 180 de óleo e 330 de açúcar refinado, tá? Isso aqui é o que tá aqui. Agora eu vou passar para os secos. Eu deixei para peneirar aqui com vocês. Eu sempre peneiro a farinha, peneiro todos os secos para dar mais leveza. E aqui eu tenho 240 gramas de farinha de trigo. Tenho 14 gramas de fermento em pó, bem pesadinho mesmo. Fermento químico, tá? E 3 gramas de sal. O sal, ele sempre vai realçar o sabor do doce. Então, em algumas produções, principalmente essa aqui, por causa do brigadeiro, que ela fica bem docinha, ter aquela pitadinha de sal, ele abre o paladar aqui. Ele dá uma... A gente sente melhor os sabores. Então, eu peneirei aqui os meus secos, a farinha, o fermento e o sal. E eu vou entrar com os líquidos aqui, com aquela mistura que a gente bateu do liquidificador. Que aqui, no caso, não é liquidificador. Por isso que ele chama método direto, porque a gente só precisa misturar os ingredientes. Não tem aquele processo de bater a manteiga com açúcar ou bater os ovos até dobrarem de volume. Não, ele somente mistura os ingredientes. Aqui o processo mecânico é por causa do liquidificador. Gente, a minha luz estoura aí pra vocês, né? Uma luz amarela que eu tenho aqui, que é um problema. E aí eu vou misturar bem devagarinho, porque depois que a gente mistura a farinha e os líquidos, a gente não pode mexer muito, porque senão ela acaba desenvolvendo glúten e aí acaba ficando uma massa muito solada, aquelas massas pesadas de bolo. Muitas vezes o problema da receita dar errado não tá nem na receita, muitas vezes ela tá na técnica, que é nos processos aqui na hora de misturar, às vezes é isso que faz dar certo ou dar errado. Então aqui, esse processo tem que ser bem devagarinho e pegando lá embaixo e trazendo pra cima pra ir misturando bem devagar. Se bater tudo aqui, já era. Já era, fica um bolo duro. Então, o segredo muitas vezes é esse aqui. É só misturar. E aí, pegando lá no fundo, para às vezes não ficar aquele pouquinho de fermento, de farinha não dissolvido. E tá pronto, meu povo. Tá pronto. Fácil, rápido, assim. É uma beleza. Eu gosto de receita assim, prática. E aí, como vocês viram, enquanto vocês estavam entrando, eu já estava preparando a minha forma aqui, né? Eu já untei ela, eu untei com óleo, como faziam os maias e os aztecas, porque eu não tenho desmoldante aqui. Londres tem, né? Óbvio, eu aqui não tenho, porque eu esqueço de procurar. Tá? E aí eu vou verter aqui a minha massa até 1/3 aproximadamente aí da minha forma. Eu já dividi a minha receita porque ela entra direitinho nessa forma que eu tenho aqui. Aqui tá frio. Eu vou ligar o meu forno agora. Como eu falei pra vocês, ele fica fazendo muito barulho a ventoinha, então eu não quis ligar antes. Se vocês precisarem fazer e deixar a massa esperando pra assar, como eu vou fazer agora, ela fica esperando na geladeira. Aí ela pode ficar esperando 20 minutos, meia hora na geladeira, não vai ter muito prejuízo. Aqui tá frio, a temperatura tá fria, então eu não tenho necessidade e o meu forno vai aquecer bem rapidinho. Então eu já vou ligar ele agora. 180 graus.
Eu posto a ficha técnica, tá? Nos stories. Vamos pra cobertura? Ficou alguma dúvida da massa, gente? Eu acho que não, né? Eu acho que ela é bem simples mesmo, assim. É pra qualquer um fazer. E pra dar super certo. E, de preferência, sempre usem as coisas pesadas, os ingredientes pesados, porque isso vai fazer muita diferença na receita de vocês. Aquela história de uma xícara disso, uma colher daquilo, um copo daquilo, cada dia vai ficar de um jeito. Além, é claro, de interferir no custo aí para quem faz para vender, né? Porque aí um dia vai 300 gramas de farinha, no outro dia vai 200, então não tem como ter um padrão. Mas quando a gente pesa direitinho, ela tem sempre o mesmo custo e ela tem sempre o mesmo sabor. Por isso eu faço ficha técnica. E assim também não tem erro de eu esquecer alguma coisa na bancada, igual eu fiz ontem, né? Não vou esquecer não, hoje não. Hoje já tá tudo no bolo. Agora, pra cobertura, façam e me marquem, por favor. Façam e me marquem. Que assim vocês me inspiram a fazer mais live, criar coragem, né? Vocês sabem que foi difícil, viu? Eu fiquei até agora aqui enrolando pra ver se eu ia ou se eu não ia. Se eu fazia ela gravada ou não. Agora vai. Agora vai. Mas a cabeça ainda fica, não, faz gravada. Pra quê? Vai fazer ao vivo. Faz gravada. Depois tu edita, tu posta, né? Não, eu vim. Vamos lá. Vamos pra cobertura maravilhosa. Gente, eu faço ela no micro-ondas, acreditem, ela fica incrível. Incrível mesmo. E eu não faço nada no micro-ondas, nada mesmo. Mas essa receita, ela facilitava a minha vida, porque eu usava pra vender, eu usava pro delivery. E, então, ela tinha que ser rápida. E eu gostava de entregar sempre um bolo muito fresco pros meus clientes. E por isso, talvez, eu tenha formado uma legião de fãs. Então, eu fazia ela na hora. E eu sempre fazia ela no dia. Então ela tava sempre fresquinha e inclusive eu mandava quentinha, tá? Então eu aquecia ela no momento de mandar, de colocar em cima do bolo e mandar. Então eles sempre recebiam como se eles estivessem recebendo um bolo novinho, um bolo recém saído do forno, porque ele ainda tava quentinho, morninho. Tá show da live. Ai, obrigada, gente. Obrigada. Eu tava me tremendo um monte. Ó, viu? Tem um monte de cenoura. Ai, que bom, gente. Que bom que vocês estão gostando. Assim eu venho e faço mais, parece. Então, bora lá. Tem cenoura, vamos ver se tem o resto, né? Quem nunca acertou bolo de cenoura aí, era balanceamento de receita errado, tá? Balanceamento de receita errado, fica um bolo ruim, fica um bolo solado. Quem fizer o de ontem vai ver o quão incrível que ele é. Quão incrível, só que bolo integral de maçã é mais fácil de resistir, né? Então eu doei, porque eu sei que esse aqui eu vou comer inteiro. Então, meu povo, ó, um leite condensado, tá? Vai 395 gramas. Ai, que bom! Me marca lá quando fizer, então. Vou adorar. Um leite condensado, tá? Vai inteiro uma latinha. São 395 gramas. Gente, se vocês quiserem fazer live de precificação, porque precificação é uma coisa chata, né? É chata, mas ela é necessária. Então, pra quem vende, quem quiser, me diga que quer, porque aí a gente vai fazer, né? Eu não quero vir fazer live chata de precificação sozinha, mas se vocês quiserem vir comigo, a gente vem. E aí, eu vou colocar aqui, então tem uma lata de leite condensado, eu vou colocar, seria aí pra vocês equivalente, né? Eu tenho ingredientes diferentes aqui que eu precisei adaptar, mas são 200 gramas de creme de leite, pode ser o HT. Quem tiver a opção, não é todas as regiões que tem, de usar com 20% de gordura, ele fica melhor, tá? Mas interfere pouca coisa. O de 17%, que é o mais comum de encontrar no mercado, cada dia eles estão reduzindo mais a gordura do creme de leite. Acredito que para tornar um alimento mais saudável, porém para os doces a gordura é muito importante na estrutura. Então a gente precisa muito dela. Leite condensado, creme de leite, nunca acerto, nunca mais vai errar agora, pronto. Qual creme de leite? Eu comprei aqui a Double Cream, né? Eu comprei aqui o Double mesmo. É o Double. Tem o Single, tem o Double e tem o Extra, né? Eu comprei o Double. Mas pro Brasil,
O de caixinha, o HT, foi o que eu sempre usei. Não é o single não, Ana, é o double mesmo. E aí, aqui que tá o segredo da missão. Chocolate, tá? 150 gramas de chocolate. Então, assim, ó. Chocolate nunca é demais, né? Chocolate é bom. Agora meu marido que vai fazer. Ah, não precisa nem ter medo. Por isso que eu sempre bato na mesma tecla da ficha, porque qualquer pessoa consegue fazer. Seguindo uma receita e pesando os ingredientes direitinho, não tem como errar. Ninguém vai errar. É impossível porque tá tudo ali. Então, assim, o de vocês vai ter o mesmo sabor do meu. Aí o que vai mudar, talvez, seja o sabor por causa do chocolate. Aqui eu tô usando o Callebaut, tá? O 823, que é um chocolate ao leite. No Brasil, algumas regiões ele é mais difícil de encontrar, ou é muito caro. Aqui ele é super acessível, né? Aqui ele é um chocolate comum, ele nem é os mais ilustres, então ele é super acessível. Pra mim, o sabor especial tá nele, tá? Tá nele, mas qualquer um outro vai fazer o mesmo efeito. Só deem preferência por usar chocolate ao invés de cobertura. E aí, meu povo, isso aqui, olha, eu não tenho como mostrar o micro-ondas pra vocês. Chocolate não é mesmo. 3 minutos no micro-ondas. E aí, ele vai dar os 3 minutos, eu vou tirar, vou mexer e vou colocar mais 3 minutos. Lembrem de usar recipientes que possam ir ao micro-ondas, tá? Porque não é qualquer plástico que pode ir ao micro-ondas, porque eles são cancerígenos, enfim, né? Vai ter que comer muito bolo de cenoura para ter um câncer por causa disso, né? Mas é sempre bom evitar e usar um que seja próprio para micro-ondas. Então, eu vou ligar aqui 3 minutos e aí eu vou ficar aqui com vocês enquanto isso. O meu forno já deve estar aquecido e eu vou entrar com o meu bolo e aí eu venho dar uma olhada na conversa aqui, porque eu não consigo acompanhar tudo, não. Hoje eu não peguei o meu timer. E a Alexa tá tocando música pra eu não me sentir tão sozinha, porque ontem foi muito, muito estranho o silêncio, porque eu sozinha aqui, né? Quando eu tava numa sala de aula, os alunos estavam ali, eles estavam conversando, e por mais que vocês interajam aqui, eu não consigo ler às vezes, então eu coloquei uma musiquinha hoje pra dar uma amenizada no choque, mas eu acho que tá bem melhor já hoje, hein? Nem tô quase morrendo. Liguei 30 minutos então no meu forno. No meu forno no Brasil ele dava exatamente 40 minutos, tá? Então forno é igual ao marido, cada um tem o seu, cada um conhece o seu, né? Então não tem como dar uma precisão, apenas que é 180 graus e aí o bom e velho teste do palitinho funciona sempre. Deixa eu ver se eu não respondi alguém aqui. Eu tenho até medo de mexer nesse negócio aqui, porque cai tudo. Não entendo nada. Ele fica muito, muito bom mesmo. Eu vou postar, né? Depois eu pego e posto a ficha técnica. Mas eu vou revisitar os ingredientes aqui com vocês, para quem não tiver pego alguma parte e quiser anotar. São 250 gramas de cenoura, 200 gramas de ovos, 180 gramas de óleo de girassol, tá? 330 gramas de açúcar refinado, 240 gramas de farinha de trigo, 14 gramas de fermento químico, 3 gramas de sal. O óleo eu uso de girassol, tá, gente? Vocês podem usar o de soja, podem. Eu não gosto, eu acho que ele deixa um odor, um cheirinho, né? Além de um saborzinho, que ele é muito, muito, muito suave, mas dá pra sentir sim, então eu prefiro usar o de girassol, que ele é mais neutro. Algodão, canola também vale a mesma coisa.
O de milho eu acho muito forte também. O de milho eu gosto de usar pra bolo de milho porque eu acho que ele realça, tá? Mas pra outras produções eu também não gosto, não. Vou esperar a live de precificação. Ah, então tá bom, tem gente querendo live de precificação, você vai estar aqui. O que é a minha ideia? A minha ideia é fazer 2 lives por semana. Fazer uma a receita, fazer a live operacional, no caso. E aí fazer no outro dia a precificação, fazer a ficha técnica daquela receita ali. Claro que com preços, né, com valores supostos, né, porque eu não sei, cada região aí vai ter um valor diferente, então a gente vai ter que supor e cada um fazer a sua. Mas ficha técnica é bom pra treinar e aí a gente tira as dúvidas todo mundo junto. O micro também difere. Esse meu aqui, ele tá em potência alta, tá? Mas não, olha, eu já fiz ele em muito micro-ondas diferente e assim, sempre foi os mesmos 6 minutos. Nunca deu muita interferência, não. Tenho medo de queimar, não vai queimar. Se fizer direitinho, colocar os 3 minutos, tirar, mexer. Aqui eu tô mexendo com um fouet, tá? Que ele fica mais fácil de dissolver o chocolate. Esse aqui pode bater, não tem problema não. E aí, esse chocolate aqui ele é bem clarinho, então ele deixa uma caldinha bem clarinha. Mas ele é extremamente saboroso. Outra coisa que eu amo fazer com ele é bombom de morango, eu sou apaixonada. Acho o sabor incrível. Pronto, misturei bem e vou voltar com ele mais 3 minutos pro micro-ondas. E aí, eu não vou usar de imediato. Eu vou esperar ele dar uma esfriadinha. Porque quando a gente tirar ele do micro-ondas, ele ainda vai estar bem líquido. Vocês vão olhar e vão dizer assim, nossa, tá líquido isso aqui, não vai rolar de cobertura não. Mas rola sim, tá? É só esperar o quê? Uns 5 minutinhos, 7 minutinhos, só pra ele dar uma esfriadinha e ele vai dar uma encorpada e aí fica perfeito. Fica igual o do vídeo. Ele é pra um bolo vulcão, tá? Então, assim, a ideia dele não é ficar exatamente firme, não é ficar muito duro, é que o bolo seja cortado e ele escorra. Então, essa era a ideia. Então, ele é pra isso, tá? Ele é feito pra escorrer mesmo. E aí eu uso uma receita inteira dessas pra cada um. Eu uso uma receita inteira do bolo de cenoura, essa que eu passei pra vocês, e uma receita inteira do brigadeiro. E aí virava tudo, assim, ó, tudo mesmo. Então ele ficava muito cheio. Quando cortava era realmente um vulcão, era pra ser um vulcão mesmo. Então, deixa eu ler. Fiquei muito feliz que tu está perdendo a vergonha. Gente, eu também. Olha, isso é um processo, viu? É um processo muito lento e que é uma luta com a gente mesmo, né? Pra não vir aqui. Mas só que se eu quiser passar tudo que eu quero passar, é muito necessário eu aparecer aqui. Então, vamos lá. E vocês me fazem companhia também, porque como vocês veem, eu tô sozinha aqui, eu passo o dia inteiro sozinha em casa. E o que acontece? Quando eu vim pra cá, a minha primeira ideia inicial era trabalhar, né? Era empreender, era começar a vender. E eu contei pra vocês, não sei se todo mundo acompanhou, eu contei pra vocês que eu comecei, porém, o que acontece? Aqui é uma miscigenação imensa de gente, então assim, tem muitas línguas diferentes. E as pessoas, cada dia chegava uma língua diferente pra mim. Um dia era espanhol, outro dia era inglês, outro dia era francês, outro dia eu nem sonho que raio que era. Então começou a ficar muito difícil pra mim, porque como que eu entregava as coisas pras pessoas? As pessoas vinham retirar comigo e eu olhava pra elas e sorria e entregava a sacolinha. Não dava, sabe? Ficou muito difícil mesmo, porque não havia uma comunicação. E aí quando elas me chamavam no WhatsApp pra eu passar, né, fazer o atendimento pra pessoa, eu tinha que correr pro tradutor. E não dava tempo, né? Demora muito esse processo de ir pro tradutor, de colocar lá o que a pessoa falou, de voltar. Então as pessoas perdiam a paciência e eu também começava a ficar muito nervosa e ansiosa porque eu não conseguia atender, eu não conseguia ter um bom atendimento. Então eu acabei que abandonei o barco por enquanto.
não vai dar, eu não tô pronta, né? Eu não falo inglês, eu não falo nada de inglês, eu vim morar aqui e não falo nada, só hi e bye. Então, não funciona assim. E outra questão aqui também são as leis, né? As leis aqui para alimentação, elas são muito complicadas, muito rigorosas. E não que eu não garanta a higiene do que eu faço. Ó, ficou pronto. Não que eu não garanta a higiene do que eu faço, porque eu garanto, mas a questão é que eu trabalho em casa, então aqui eles têm muitas questões com alimentos de alergia, glúten, qualquer coisa, todos esses alérgenos aí, sei lá, acho que são 14 alérgenos que tem. E as consequências são muito graves, né? Então, aqui é a gente que precisa perguntar se as pessoas têm alergia. Então, assim, é um processo muito longo e muito complicado, muito arriscado. Principalmente pra mim, que não falo a língua, que não entendo o que eles estão dizendo. Então, assim, por enquanto, não tá na minha hora ainda. Então, vocês me fazem companhia. Eu vou adorar brincar aqui. E eu sei que é só uma questão de tempo pra ficar bom. E aí eu entrego tudo que eu sei. E que vocês façam muito bom proveito enquanto eu não posso fazer, né? Enquanto eu não posso usar. Gente, tirei, olha só, eu vou tentar mostrar aqui. E aqui eu vou misturar ele bem, tá? Pra quê? Pra fazer com que ele se una bem, pra não ficar com nenhum aspecto detalhado, tá? Então eu tenho que dar uma batidinha com força aqui. Que aqui as proteínas precisam se unir à água. Aí não fica com nenhum aspecto detalhado. Olha só, eu vou tentar. Ele tá bem líquido agora, tá? Mas ele não fica assim, vocês vão ver. Eu vou postar nos stories. E aí vocês olhem como ela fica cremosinha, gostosinha. Eu não vou comer hoje, eu não vou cortar hoje. Mas amanhã, eu acho, se eu resistir, né? Se eu resistir, que vai ser difícil. Mas se eu não cortar hoje, amanhã eu corto. E posso dar vontade de comer, dá vontade de comer. Ah, imagina o cheiro aqui saindo assim, ó, meu Deus. Não tá fácil. Gente, então essa é a cobertura, tá? Tá pronta. Agora é só esperar dar uma esfriadinha. O meu bolo ainda tem 20 minutos no forno. E assim que ele sair do forno, eu vou esperar ele, vou colocar ele na grade, vou deixar ele esfriar. E aí desenformo e coloco a cobertura, ela já vai estar ótima, já vai estar pronta para isso. E aí eu vou filmar e mostrar pra vocês. Gostaram, meu povo? Tô melhor que ontem já. Então, quem quiser a história da precificação, que a minha ideia é fazer 2 lives, uma live operacional, onde a gente faz a receita, e na outra, aí a gente faz a precificação. Então, quem tiver interesse, me manda, que tem interesse, me fala que tem interesse, pra eu saber mesmo quantas pessoas aí estão interessadas, e aí a gente faz, porque precificação é muito importante para quem quiser vender, né, para quem quiser trabalhar em casa e começar do jeito certo, porque tem muita gente por aí trocando dinheiro. Tá bom? Obrigada! Eu que agradeço a companhia, muito, muito, muito obrigada. Já tô bem mais calma, já estou amando. Amanhã não, semana que vem já vamos fazer outra e já vai estar melhor ainda. Ou não. Ou não, que até lá eu já perdi o costume, né? Eu acho que eu tinha que fazer uma por dia pra eu ir acostumando. Mas aí, além de engordar horrores, eu vou à falência, né? Então tá bom, meu povo. Muito obrigada. Obrigada pela companhia. Eu vou desligar e eu vou mostrar pra vocês nos stories o restante da nossa receita, tá bom? Que ainda tem 20 minutos aqui. Beijo!